dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Mauro e trago para vocês um assunto da teoria atômica segundo a mecânica quântica, uma visão na perspectiva da química inorgânica. Tudo começa com a luz. A luz, até o século XIX, ela tinha um comportamento ondulatório ou de partícula, corpuscular. Chegamos até o século XX com alguns experimentos para tentar uma explicação satisfatória para esta dualidade. Nesse slide, eu trago alguns experimentos mais importantes que definiram esta dualidade da luz. Um foi sobre o efeito fotoelétrico, que foi muito bem descrito pelo físico Einstein em 1905. Ele demonstrou e comprovou que a luz tem um comportamento e um caráter corpuscular. E a outra é a difração de elétrons. Ou seja, a difração de elétrons é tipicamente de onda. As ondas se propagam, encontram um determinado objeto, contornam esse objeto e geram um padrão de interferência, que podemos usá-los das mais variadas maneiras. Uma delas é a espectroscopia, que utilizamos o espectrofotômetro, que são equipamentos dispersivos. Então, podemos concluir que a luz tem um comportamento dual, ou seja, de partícula a onda. Para trabalharmos isso matematicamente, a partícula onda, definimos uma função π, que é simbolizado por esse símbolo aqui. Desde que adequadamente operada matematicamente, ela nos fornece a energia do sistema, ou seja, caracteriza o sistema estudado. Descrever a função de onda, psi, na forma matemática não é uma tarefa fácil e envolve os cossenos, os senos e a contribuição dos senos e os cossenos. Tá? E nós temos a função π, que é igual a uma constante, os seus cossenos e os senos, os números complexos e aí, além do mais, temos o conjugado complexo. Bom, para simplificar tudo, nós temos integralizando a função π pelo seu conjugado complexo e tem uma distribuição eletrônica, a área da região do espaço onde podemos encontrar o elétron. Sem entrar em muitos detalhes da abordagem dedutiva da equação matemática, o que requer para nós químicos um conhecimento bem mais aprofundado de química quântica. De maneira bem simplista e prática, podemos dizer que tratamos essencialmente da eletrosfera, região mais provável de encontrar o elétron. E ela foi definida por essa equação, que é uma equação geral e simplificada da equação de Schrödinger. Definimos o H com esse chapeuzinho, que era um operador hamiltoniano, que, se adequadamente operado em cima dessa função π, nós obteremos as várias energias do átomo, multiplicado novamente pela sua função π, pelo seu complexo. Por exemplo, num átomo de hidrogênio, a energia que me interessa é a energia que o elétron tem. Mas se fosse uma molécula de hidrogênio, quais as energias que nós obteríamos? A energia de rotação, a energia vibracional e a energia de ligação. Nesses slides, eu demonstro a equação geral, né, da função π. Se ela for trabalhada nos seus eixos cartesianos x, y, z para todo o espaço, ou seja, no tridimensional, exigiria um esforço matemático muito grande. Mas eu poderia fazer uma aproximação e que essa aproximação é bem válida com uma esfera, já que estamos trabalhando já com os elétrons numa eletrosfera. Como faríamos isso? Botaríamos esses eixos cartesianos numa esfera e marcaríamos um ponto. Este ponto daríamos o R e dois ângulos. Esses dois ângulos é o ângulo φ e o ângulo θ, né? Que são as coordenadas esféricas. Então, a função π se ficaria em R e os dois ângulos. Eu posso simplificar ainda mais. Eu posso separar essas coordenadas em uma parte que dependa só de R e uma outra parte que só dependa dos ângulos, ou seja, o φ e o θ. Bom, se eu separar essas duas, a função π com R me dá a distância do elétron ao núcleo.
E se eu separar a outra função nos seus ângulos, me dá o formato e a orientação da nuvem eletrônica. Quando aplicamos isso na equação de Schrödinger, nos dá os nossos números quânticos, né? Então, aqui nós temos a equação de Schrödinger, que são as soluções da equação de onda, são chamadas de funções de ondas ou orbitais. Nos revelam a energia do elétron e a função de onda psi, que descreve um elétron, sem significado físico, mas com o psi ao quadrado representa a probabilidade de encontrar o elétron em um determinado espaço. Bom, podemos fazer alguns questionamentos sobre a definição do átomo de Bohr e na perspectiva quântica. O átomo de Bohr define a energia do elétron unicamente dependente da distância do núcleo. Já o átomo, na perspectiva quântica, define o elétron na sua distância ao núcleo, tem uma forma e tem uma orientação. Se mudarmos o R, mudamos o diâmetro, né, que é o tamanho do átomo. Isso pode ser visto caminhando nos períodos da tabela periódica. E se mudarmos o φ ou o θ, mudaremos também a nuvem eletrônica, ou seja, a forma e a orientação dessa nuvem. Nesse slide está informando a distribuição eletrônica segundo a equação de Schrödinger. Na região central, aqui nós temos uma densidade maior de elétrons. Isso foi calculado pela equação de Schrödinger, nos três eixos x, y, z. E aonde está menos azulzinho aqui é a baixa densidade de elétrons. Bom, com o cálculo da equação de Schrödinger, definimos os números quânticos. A resolução da equação de Schrödinger gera funções de onda com energias características para cada uma dessas funções. Permite calcular a energia de qualquer elétron em qualquer átomo. Chamamos as funções de onda, né, as funções de cada átomo de onda, de orbitais. A equação de Schrödinger requer três restrições numéricas para serem resolvidas. Os números quânticos, que nós sabemos que é o número quântico principal, simbolizado por N, o momento orbital angular, simbolizado por L, e o momento quântico magnético, simbolizado por ML. O número quântico principal, ela divide os orbitais em grupos de energias similares, denominados camadas, que é o átomo de Bohr e o Rutherford, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Possui valores positivos inteiros que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. À medida que N aumenta, o orbital torna-se maior em volume e energia, e o elétron passa mais tempo distante do núcleo. Com o aumento do valor de N, o elétron tem energia mais alta, e por isso está menos preso ao núcleo. Para o átomo de hidrogênio, temos a seguinte equação, que é essa equação de baixo aqui. Número quântico de momento angular ou azimutável L, como ele é definido. Este número quântico define a forma do orbital, forma da região no espaço ao qual o elétron será encontrado. Depende do valor de N variante de 0 e N-1 para cada valor de N. Utilizo as letrinhas para L, né? S, P, D e F. E para L, igual a 0, 1, 2 e 3. O S significa Sharp. O P, principal, D, difuso e o F, fundamental, que referem-se às formas dos orbitais. Então, aqui a gente tem as formas do orbital do momento angular azimutável, L, é o L igual a 0, que é o orbital S. Todos os orbitais S são esféricos, né? Você só vê, à medida que o N aumenta, você só vê o tamanho do átomo aumentar. Ou seja, 1S, 2S, 3S. Número quântico de momento angular ou azimutável S ainda, né? E L igual a 0. À medida que N aumenta, aumenta o número de nós. Um nó é uma região no espaço onde a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron é zero. Isso é definido pela equação de Schrödinger também, né? O nó também, ele calcula também o nó, que é zero. Para um orbital S, o número de nós é N-1.
Aqui temos o número de nós dos orbitais 1s, 2s e 3s. 1s nós não temos nós, no 2s temos um nó só, e no 3s nós temos dois nós. Mudamos para o orbital azimutável P, que L é igual a 1. Ele tem a forma de um halteres. Então, N tem que ser maior do que 1 e L tem que ser igual a 1. Agora vamos falar do número magnético, ml, que é P, orbital P, no orbital P. Ele tem L igual a 1. Descreve a orientação espacial do orbital, nos três eixos. O Y, o X e o Z. E orbital P, de novo, número magnético. Os orbitais P têm a forma de halteres e existem três orbitais possíveis. Lembra que eu falei que o PX, PC, PZ? Localizado ao longo dos eixos X, Y e Z de um sistema cartesiano. As letras correspondem aos valores permitidos, menos 1, 0 e mais 1. À medida que n aumenta, os orbitais P ficam também maiores. Todos os orbitais P têm um nó no núcleo. Aqui temos os orbitais P, né, nos eixos X e o seu nó. No X não, no eixo Z. Aqui tem no PZ, o PX e o PY. Existem 5 orbitais D nos orbitais e 7 nos orbitais F. 3 dos orbitais D encontram-se em um plano bissecante aos eixos de x, menos 1, x e 0. Dos dois orbitais D se encontram em um plano alinhado ao longo. 4 dos orbitais D têm 4 lóbulos a cada. Um orbital D tem 2 lóbulos e um anel. Aqui nós temos os orbitais D, né, e o formato deles em halteres, mas ao longo dos seus eixos, nos eixos cartesianos. Bom, na tabela periódica, nós podemos definir que a tabela periódica pode ser utilizada como um guia para as configurações eletrônicas. O número do período é o valor de N. Os grupos 1A e 2A têm os orbitais S preenchidos. Os grupos 3A até 8A têm o orbital P preenchido. Os grupos 3B e 2B têm o orbital D preenchido. Os lantanídeos e os actinídeos têm os orbitais F preenchidos. Resumindo, as restrições, nós temos algumas restrições da equação de Schrödinger, os números, em relação aos números quânticos N, L, ML e MS. N é o número quântico principal, são valores positivos e inteiros, que representam o nível. O L é o número quântico azimutável, é o M, representa para o N, vai de 0, 1, 2 e 3. O sharp, o principal, o D, o difuso e o fundamental, que é a distribuição espacial com relação ao núcleo ou subnível. E o ML, que é o número quântico magnético, indicando a orientação do orbital do subnível. E temos ainda o orbital MS, que é um magnético de spin. Nós temos duas orientações possíveis dos orbitais, que é o número magnético que tem orientação para cima e orientação para baixo. Bom, obrigado e desculpe algumas coisas.